quero agradecer também a presença da banca, agradecer a presença da professora Rosane, que participou da qualificação, e a partir da qualificação o trabalho se tornou quase outro, né, tomou um outro rumo, bem diferente do primeiro. O título da tese é O Sublime Patético nos Romances de Walter Ugumãe. E eu vou usar um roteiro, porque como eu trabalho com três conceitos diferentes e um pouco complexos, que são o trágico, o sublime e a melancolia, fica difícil ficar falando sem um certo roteiro e acabar perdendo um pouco o fio da meada, tá? Na verdade, eu trabalho com o entrelaçamento desses três conceitos, mas quem faz a ponte entre o sublime e o trágico é um teórico do século XVIII chamado Friedrich Schiller, né, que era dramaturgo também. Ele faz essa ponte entre os conceitos de trágico e de sublime. E eu, na minha tese, com base no conceito do Schiller, alio o conceito de melancolia dentro da definição do sublime patético de Schiller para analisar a obra romanesca, os sete romances de Walter Ugumãe. Depois eu mostro para vocês aqui. Tá? Então, o objetivo é mostrar a validade desse conceito de sublime patético do Schiller para se analisar os romances do Walter Ugumãe. E a nossa hipótese é que o conceito de sublime patético, além de englobar o trágico e o sublime, eu incluo a melancolia na parte em que o Schiller fala que para se chegar ao sublime deve haver uma representação da resistência moral ao sofrimento. Então não basta que haja a representação do patético, do sofrimento, né? que diz respeito ao trágico, mas para se partir do trágico ao sublime, deve haver a representação da resistência moral ao sofrimento, que é o que vai aliar o trágico ao sublime. E aí, nessa questão da representação do sofrimento, que eu aliei a melancolia no meio do conceito do Schiller para poder ler a obra do Walter Ugumãe. Tá? Então, como que eu fiz isso? Para analisar os sete romances, eu precisei partir de uma concepção de trágico, porque todos esses conceitos, o sublime, o trágico e a melancolia, são conceitos ambivalentes, são conceitos um pouco dialéticos, e cada teórico trabalha com eles de uma forma diferente. Então eu uso o Schiller para falar do sublime e do trágico, vou usar o Starobinsky, Jean Starobinsky, para falar da melancolia, aliado ao Freud, que é o conceito de ambivalência, e para falar também do trágico, para ter um parâmetro para analisar o trágico nas obras, eu utilizo a tese do Peter Zond, Ensaio sobre o Trágico. Era uma tese que se transformou em livro, em que ele define o trágico a partir da leitura dos conceitos de trágico de 12 filósofos alemães. O Zond vai dizer que o trágico pode ser definido enquanto dialética, enquanto duas questões que não conseguem, que a gente não consegue encontrar um denominador comum para elas. Tá? Então, nas obras do Walter Ugumãe, o que eu faço? Eu pego, em cada uma delas, eu pego qual seria esse mote trágico, qual seria essa questão em torno da qual o trágico se dá, e a partir daí eu vou inserir depois o conceito de sublime patético para dizer como que se dá como que eu justifico a presença do sublime patético, né, do Schiller, na análise da obra do Ugumãe. Então, eu vou só dizer para vocês, assim, mais ou menos como que estão distribuídos os capítulos. Tá? Então, no primeiro capítulo, que se chama do Sublime ao Trágico, o Sublime Patético de Friedrich Schiller, apresenta-se a importância desse teórico no que se refere às definições de trágico e de sublime, que, sendo também dramaturgo, Schiller busca em suas teorizações sobre o trágico entender o que faz com que a tragédia, considerada na antiguidade o gênero superior, né, uma parte do gênero superior, gênero dramático, mantenha sua eficácia, despertando a atenção dos espectadores através dos séculos. Então, Schiller vai tentar entender
faz com que nós gostemos de assistir a algo trágico, a uma representação trágica, é que não é pela representação do sofrimento em si, mas sim pela representação da resistência moral ao sofrimento. É com ela que nós nos identificamos. Por quê? Porque quando o espectador ele se identifica com a representação, a apresentação desse sofrimento, que o Schiller chama de patético, né? Ele tem um texto chamado Acerca do Patético. O que ele está buscando é a capacidade de resistência do herói a esse sofrimento, que é a representação que o Schiller chama de resistência moral ao sofrimento. Por que o Schiller vai falar em resistência moral ao sofrimento? Porque ele vai se aliar ao filósofo Immanuel Kant, ele vai ler a crítica da Faculdade de Julgar do Kant, e lá ele vai buscar no conceito de sublime dinâmico do Kant. O Kant fala em sublime matemático e sublime dinâmico. Ele vai buscar no conceito de sublime dinâmico do Kant, o sublime dinâmico ele pode ser definido também como sublime do poder da natureza. E o que isso significa? Que, segundo Kant, a gente tem um sublime que se chama matemático e um sublime que se chama dinâmico, que é o sublime do poder da natureza. Nesse sublime matemático, o horror é causado pelo quê? É causado porque ele é algum objeto grandioso que desafia a nossa capacidade de aferição. Então, ele desafia a nossa capacidade de conhecimento desse objeto. Por quê? Porque para Kant, o sublime é algo que é definido como algo absolutamente grande, algo grande em si mesmo, ou seja, algo que não possui uma medida de comparação. Ela só possui uma medida de comparação em si mesma. Tá? Então, o sublime matemático, ele só vai desafiar a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade de conhecimento. O sublime dinâmico, que é o sublime do poder, que o Schiller vai se apropriar também, vai se apropriar na verdade dos dois, mas ele vai pegar o sublime dinâmico do Kant, vai denominar como sublime prático, e dentro do sublime prático, ele vai falar em sublime contemplativo e sublime patético. No conceito do sublime patético, que é uma subdivisão do conceito de sublime prático, que se refere ao sublime dinâmico do Kant, que o Schiller vai aliar o trágico ao sublime. Então é ele que faz essa ponte entre o trágico e o sublime. Tá? E aí eu vou dizer as premissas que ele, com as palavras dele mesmo, as premissas que ele diz que para haver então o sublime patético, tem que haver três condições. Um objeto da natureza como poder, uma representação vivaz do sofrimento, que é onde eu insiro a melancolia, e uma representação da resistência moral ao sofrimento. Tá? Então tem que ter essas três condições. Aí, na leitura que eu propus da primeira premissa, como eu falei, eu digo que essa objeto da natureza como poder, que causa horror, é essa dialética, por exemplo, a solidão, que eu trabalho em A Desumanização, a morte, que eu trabalho em Apocalipse dos Trabalhadores. Eu pego esse objeto da natureza como poder, quando a natureza se impõe como violência ao homem, e trabalho ela dialeticamente através da tese do Zonde, do trágico como dialética. Tá? E aí, assim, então eu entendo a primeira premissa, um objeto da natureza como poder dessa forma. A segunda premissa, que é a representação vivaz do sofrimento, eu vou aliar aqui ao conceito de ambivalência melancólica do Freud, porque o Freud, lá em 1917, diz que uma das principais características da melancolia é a ambivalência do sujeito em relação ao objeto de amor, né? O objeto no qual ele investiu a sua libido. Esse objeto pode ser real ou ideal, né? E aí, segundo Freud, essa ambivalência é o que causa o sofrimento melancólico, porque o sujeito estabelece uma relação de amor e ódio com esse objeto. E é o que eu tento mostrar que gera a melancolia também nos romances. Essa melancolia como uma representação do sofrimento. Tá? E para chegar ao sublime, aí é onde eu falo da resistência moral ao sofrimento. Daí no segundo capítulo,
trágico, a melancolia, eu faço primeiro um histórico da melancolia para mostrar, a partir do Jean Starobinsky, que ele é médico, né? Mas ao mesmo tempo ele também é um estudioso de artes. Então no livro dele, no primeiro capítulo, apresenta um histórico da melancolia, a partir do ponto de vista médico dele, e depois os outros capítulos do livro A Tinta da Melancolia, uma história cultural da tristeza, ele faz análises de arte mesmo, análises literárias, análise de Van Gogh, de várias outras questões artísticas, onde ele aplica a melancolia. Então, mais uma vez, aqui não sou eu que estou aplicando Freud diretamente na arte. Eu estou pegando a leitura de alguém que conhece a melancolia do ponto de vista médico, mas faz essa ponte da melancolia para o campo das artes também. Tá? E daí eu faço essa história da melancolia, depois eu falo do conceito de ambivalência melancólica em Freud. Do conceito de ambivalência melancólica em Freud eu vou falar da dialética da melancolia. Por que a dialética da melancolia? Porque desde a antiguidade, desde Aristóteles, a melancolia ela pode ser vista de uma maneira dialética. Se por um lado, quando a gente lê Luto e Melancolia do Freud, a gente fica só com aquela visão da melancolia enquanto doença, por mais belo que seja essa obra, quando a gente lê Starobinsky, quando a gente lê o próprio Aristóteles, em Um Homem de Gênio e a Melancolia, O Homem de Gênio e a Melancolia, a gente percebe que a melancolia é uma questão dialética desde a antiguidade. Por quê? Porque assim como ela é essa doença que durante muito tempo foi associada à bile negra, né? A um humor corrosivo que gerava todos esses sintomas de suicídio, de loucura, né? Vários outros sintomas físicos. Por outro lado, Aristóteles já aliava a melancolia ao homem de gênio. E, além de Aristóteles, também outros teóricos, tem o Robert Burton também, que escreve uma obra de 4 volumes na Idade Média. Eu comprei a obra, mas me serviu só a leitura que o Starobinsky faz dele, porque é um baita compêndio, né? Desculpem o vocabulário gaúcho. É um baita compêndio, assim, tem o último volume, acho que tem umas 2.000 páginas, e ele, assim, fala todas as questões em torno da melancolia. E o Starobinsky, ele tem um capítulo onde ele lê essa obra do Burton. Então, ele já me serviu também para ter uma ideia mais geral de como a melancolia é tratada ali. Inclusive, o Starobinsky considera o Burton um melancólico que escreve para se livrar da melancolia, né? Aí eu faço isso para finalizar o segundo capítulo, a parte da melancolia. O que eu fiz? Eu coloco um subtítulo chamado A Morte Após a Morte, porque eu já falei do Aristóteles. Quer dizer, eu já falei do Aristóteles, eu já disse, o Aristóteles fala dos vários aspectos que a melancolia apresenta, inclusive ele separa o melancólico por natureza, daquele que é só, num determinado momento da vida, acaba se deparando, né, com a bile negra. E o Aristóteles atribui ao melancólico por natureza, ele atribui a capacidade de ser um ser polimorfo. O que significa? Alguém que tenha a capacidade de se colocar, de apresentar vários caracteres em si mesmo e com isso também se colocar no lugar dos outros, né? Porque ele apresenta vários caracteres ao mesmo tempo. Aí, com a deixa do Aristóteles, que mostra essas várias facetas da melancolia, eu falo da morte após a morte, em que eu cito uma análise que o Starobinsky faz da questão da morte, do suicídio, na obra da Madame de Staël. Por que eu faço isso? Porque em um dos romances do Mãe, principalmente, o conceito de morte vai ser o conceito de suicídio vai ser contestado. Então o suicídio ali não vai representar um sintoma da melancolia, não vai representar algo feito em função do desespero, porque a questão do suicídio é tratada, amadurecida pelo personagem desde o início, que é o Apocalipse dos Trabalhadores. Desde a primeira página, ela sonha e ela fica elaborando. E aí o Maurice Blanchot tem um capítulo em que ele fala da morte necessária em Rilke, em que ele fala justamente isso, de como Rilke pensava a questão da morte e que a morte pode ser considerada como uma extensão da vida. Se ela pode ser considerada como uma extensão da vida, ela
precisa ser amadurecida. Então ele estabelece lá alguns critérios básicos, por exemplo, eu não quero morrer qualquer morte, eu quero morrer a minha própria morte, eu tenho que ser fiel à minha própria morte. Então, são várias questões em torno do suicídio que fazem com que o Walter Ugumãe dê uma nova perspectiva sobre a morte, principalmente nesse romance e também em outros, mas principalmente nesse. Tá, aí só vou falar o tema que eu trabalhei em cada um, perdi aqui muitas coisas, peraí. Então, no último capítulo chamado Sublime e Patético dos romances de Walter Ugumãe, eu vou trabalhar no Nosso Reino, que é um romance em que o menino deseja ser santo, né? Eu vou trabalhar como a dialética se estabelece em torno da questão da religiosidade, porque ele quer ser santo, porém ele percebe todas as vicissitudes, todas as mazelas da religião que ele foi herdada da família, que é a religião católica, né? Em A Dialética da Dúvida e o Remorso de Baltazar Serapião, eu vou trabalhar a dialética, como eu acabei de dizer, da dúvida mesmo, a partir do ciúme que o personagem desenvolve em relação à mulher. Tá? É um romance que se passa na Idade Média. Ele vai cometer várias atrocidades em função desse ciúme. Em Vida e Morte, a vida versus morte em Apocalipse dos Trabalhadores, eu trabalho, como eu acabei de falar, a questão da vida versus morte, vida versus morte, essa dialética de como isso se dá. Entre o remorso e a saudade, a memória e a máquina de fazer espanhóis, eu falo da memória como dialética, porque a memória é ao mesmo tempo o objeto que vai fazer com que o sujeito lembre os erros que ele cometeu no passado, mas sem a memória, ele é um senhor de 87 anos, sem a memória ele não tem como lembrar da vida que ele teve em função da esposa, do amor que ele teve pela esposa que já faleceu. Então, a memória exerce uma função dialética nessa obra em função disso. No Filho de Mil Homens, eu trabalho a questão da alteridade mesmo. Eu falo do espaço, da dialética do espaço, mas o espaço ele é apresentado como uma extensão dos personagens. Em determinados espaços são espaços com atmosfera melancólica, e quando as relações humanas começam a dar certo, esse espaço se torna um locus a menos, em função de serem uma extensão dos personagens. Em A Dialética da Solidão e a Desumanização, eu digo que o Walter Ugumãe trabalha a questão da alteridade de uma forma extrema. Ele chega aos limites dessa alteridade, que é escolher entre viver com o outro ou viver sem o outro, né? E, por último, em A Dialética do Medo em Homens Imprudentemente Poéticos, eu falo de como o medo, e isso é algo que o Freud diz em 1930, no Mal-Estar da Civilização, em como a agressividade humana ela é gerada em função do medo. Então, nesse último romance do Walter Ugumãe, ele não só faz também uma relação direta com o trágico, porque ele cita obras clássicas do trágico ocidental, Édipo Rei, menções às vezes implícitas a Hamlet, e ele vai ler de uma forma contemporânea isso. Então, nesse último romance eu vou falar de como o trágico está realmente colocado nesse último romance, que eu já vinha falando em toda a obra, e também que ele dialoga com o próprio mal-estar da civilização do Freud, quando Freud diz que esse é o grande impasse sobre o qual a humanidade se encontra, né? Essa dialética entre Eros e Ananke, entre pulsão de vida e pulsão de morte, né? Pulsão de vida e de autodestruição. E com isso eu fecho então as análises, tá? E agora vou passar. Acho que não dá certo, gente. Obrigada. Vou passar então a palavra aos professores convidados primeiro, né? O professor Paulo Sérgio Nolasco dos Santos, que é professor da UFGV, em seguida para o professor Daniel Abrão,